Este vídeo quer recordar para vocês o conceito de função inversa e fazer um exercício. Dada uma função f de x, que leve f aplicado a 2, produzindo 7, nós vamos chamar de inversa f menos 1, a função que, aplicada ao 7, volta a 2. Esta função, ela precisa ser uma função desse tipo. Sempre a função que terá inversa, ela é sempre uma função bijetora. Sempre tem que ser bijetora. O que quer dizer bijetora? Quer dizer o conjunto domínio elevado ao conjunto imagem. Este conjunto imagem, ele é totalmente usado, cada x com seu y e diferentes x, diferentes y. De modo que existirá uma maneira, se cada um dos x levar a cada um dos y, eu posso voltar cada um dos y a seus respectivos x, através da função inversa. Ela, na verdade, é uma função que desfaz o que a função f fez. E esta aqui é a técnica de como se faz para calcular f menos 1 de x. Eu vou fazer a função ser o y, quer dizer, este valor aqui será o y e este será o x. Como eu quero a inversa, eu vou trocar y por x e x por y na função original. Vou isolar y e o y isolado é a função inversa. Eis aqui um exemplo. Eu tenho uma função que atua do campo real menos 2. Repare que esta expressão aqui, ela é o domínio da função. Então, a função f pega os números reais exceto 2, quer dizer, ela trabalha com isso. Aqui, os números reais. Só não vai pegar 2. Então, o número 2, ó, não vai entrar. Isto é, ela vai atuar com valores de x maiores que 2, valores de x menores que 2. Então, este é o domínio da função f. Vai levar a números reais menos a. Números reais menos a é contradomínio. Contradomínio fica no eixo y. Então, aqui é o eixo y. Este é o eixo y. E este é o x. Então, em vez de falar números reais, ele quer reais exceto o número a. Quer dizer, existe aqui algum ponto que é o número a. Por exemplo, esse ponto aqui. Eu estou chutando aqui, imaginando que aqui é o número a. Então, esse aqui é o y da função. Então, este aqui é domínio e este é contradomínio. Bom, para efeito de gráfico, o entendimento é este. Este ponto de x não pode ter valor de y nenhum correspondente a ele. Então, eu faço um traço tracejado aqui, vertical. E aqui também, vertical. De modo que esse número 2, ele não será correspondente a nenhum y. Do mesmo modo, o número a no eixo y não será correspondente a x algum. Não terá x correspondente a ele. Pronto. Então, o nosso plano cartesiano ficou dividido em 4 subplanos, semiplanos. Este
este e este. Então a função vai existir nessas quatro partes do plano. Não pode ultrapassar esta, não pode ser assim. Não pode, por exemplo, vir aqui, cortar. Essa aqui são linhas que delimitam. Por isso está sendo falado, função reais menos 2. Todo real exceto 2. Então ela vale para cá, para lá. Todo real menos A. Para lá do A, para cá do A, no Y. E ele quer a função inversa. Então a primeira coisa que a gente faz, entendido essa ideia, eu vou olhar essa função. Observe que essa função, ela é uma divisão. Uma divisão. Como divisão, não existe a divisão se esse denominador for nulo. Então esse aqui tem que ser diferente de zero. Se x menos 2 diferente de zero, então x diferente de 2. Por isso que foi dito que x é real, exceto 2. Porque 2 colocado na função não permite essa divisão. Então, esta função para x diferente de 2 é uma função existente. Agora, eu vou calcular a inversa. Para calcular a inversa, eu vou atuar com esse procedimento. Então, primeiro, vou fazer f de x igual a y. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiro passo, vou fazer f de x igual a y. Aqui vou colocar y. Então, vamos fazer assim. O y é igual a esse cálculo. Agora eu vou trocar y por x e x por y. Fazer o passo número 2. Porque eu vou inverter as ideias, as atuações da função. Então, esta é a função f. A função f de x é dada por essa sentença. Ela foi substituída por y. Aquele y eu vou trocar por x e esse x eu vou trocar por y. Esta é uma técnica que se usa para cálculo de função inversa. Uma vez que eu já troquei, agora eu vou isolar o y. Para isolar o y, eu olho essa sentença, vou pegar esse termo, multiplicar aqui, entendendo que esse termo não é nulo. E agora vou fazer a distributiva. Como eu preciso isolar y, que é o que eu vou fazer no passo número 3, esse y que está à direita, vou colocá-lo à esquerda. E esse que não tem y, vou colocar à direita. Para isso, eu inverto os sinais da operação. Esse daqui equivale a menos 3y. E aquele menos 2x é mais 2x. Como eu preciso isolar y, esse y eu vou colocá-lo em evidência. De modo que y vale o dobro de x menos 1, que essa sentença é igual, dividida por x menos 3. Cheguei ao valor do y isolado. O y isolado é a função inversa. Então, esta expressão, ela é f menos 1 de x. Ela é a nossa inversa. Então, a resposta para a primeira questão, obter f menos 1 de x, essa é f menos 1 de x. E agora, observe. Se este é o domínio de f e este é o contradomínio, na hora que eu faço a inversa, este é o domínio e este é o contradomínio. E aí vem uma pergunta. Nesta expressão, qual é o x
que não pode ser usado aqui? Qual x não poderá ser usado aqui? Se é uma divisão, o x menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, x não pode ser 3 para a função que é inversa. Então, na verdade, eu vou fazer agora a função f de x, ela vai pegar x aqui e levar para cá. Um exemplo. Vou pegar x igual a 3. X igual a 3, eu vou colocar exatamente aqui na função. Então, vem junto comigo. Olha lá. Se o x é 3, 3 vezes 3 é 9. Menos 1 é 8. 3 menos 2 é 1. Então, aqui ficou 8 sobre 1. Então, aqui deu 8. Bom, agora, para eu voltar, eu vou ter que utilizar esta regra. Só que para volta, quem é y passa a ser x. E quem é x passa a ser y. E eu vou voltar daqui para cá. Através da lei f menos 1 aplicado a x. Então, esse 8, eu vou colocá-lo nessa regra. 8 colocado aqui, nós temos 2 vezes 8, 16. Menos 1, 15. 8 menos 3 é 5. Então, 8 colocado aqui deu 15. Colocado aqui deu 5. 15 dividido por 5 é 3. E 3 é a volta do 8. Então, na verdade, esses valores de x aqui, ó, estes valores de x, como ele é da função f de x, esse aqui é o x de f de x. Esse tem que ser diferente de 2. Agora, esse aqui, ó, é o x da função. Esse x daqui, ele terá que ser diferente de 3. Como ele precisa ser diferente de 3 para voltar, não poderá ser 3 aqui. Diferente de 3 significa que aquele A tem que ser 3. Então, aquele A tem que ser exatamente 3. Então, A é igual a 3. Isto é, aqui não pode ser 3. Então, essa é a resposta para a questão proposta de função inversa. É interessante observar que essa questão ela é de nível de dificuldade médio-alto. Não é todo aluno que vai entender essa teoria certinho e conseguir ter entendido tudo isso. Então precisa rever o problema novamente, várias vezes, até a cabeça ficar consciente do problema, ok? Então, essa é mais uma questão sobre função inversa e como calcula. E o exercício de aplicação, ok?